Amados irmãos em Cristo, que a paz e a graça de nosso Senhor esteja na vida e no coração de todos quantos neste mundo tenebroso invocam o nome de nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Irmãos, o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 45, nos diz que todos nós seremos ensinados por Deus e não por homens. O que aconteceu comigo. Nunca aprendi nada com homem nenhum. E eu aqui também não estou para ensinar nada para ninguém. Eu apenas estou exortando os irmãos para uma reflexão a respeito de uma pergunta que o nosso mestre e Senhor lançou há quase 2000 anos atrás, e o que temos feito com a resposta dela. Então, está em Lucas 6:46, quando o Senhor disse: por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazeis aquilo que eu vos mando? No mesmo sentido, Marcos 7:6, então, esse povo honra-me com seus louvores, com seus lábios, mas no coração me negam, estão longe de mim. Ainda no mesmo sentido, em Mateus 7:21, o Senhor diz que nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Tito, o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, versículo 6, professam conhecer a Deus, mas negam-no com suas omissões. Em Efésios 5, versículo 6, está escrito: aos filhos da desobediência vem a ira de Deus. E em 2 Tessalonicenses 1, versículo 8, está escrito que Deus vingará aos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra Senhor vem do latim senis, que quer dizer mais velho, a quem se deve obediência. Na Idade Média, a maioria dos reis da Europa dividiram a Europa com os seus amigos, os amigos do rei. Suzeranos repartiam a terra em latifúndios chamados feudos. Esses suzeranos eram chamados de senhores feudais. E os vassalos, quase como escravos, deviam obediência plena a tais senhores. Outra palavra que impunham igualmente respeito e obediência plena é a palavra mestre, do latim maestre. Significa quem manda, quem dirige, quem coordena, quem ensina, pois ao mestre pressupõe o dever de obediência. A obediência a tudo que foi ensinado, né? Portanto, tal como o significado da palavra Senhor, o mestre pressupõe também obediência. Nas instituições militares, os graduados, seja a graduação que for e a patente que for, eles são chamados de senhores, porque aos subordinados pressupõe o dever de obedecer. Cristo, de uma forma clara e muito objetiva, esvazia toda a importância manifestada através de louvor e honra se a palavra Senhor e Mestre não implicar em obediência. Em Hebreus 2, de 2 a 3, o escritor diz que se na antiga aliança a toda desobediência resultou em punição, em castigo, como haveremos nós de negligenciarmos a tão grande salvação que é essa proposta por nosso Senhor Jesus Cristo em seu Evangelho? Veja que as advertências que aqui eu mencionei
elas não foram dirigidas a gente do mundo, como dizemos hoje, né? Não foram dirigidas a ímpios, nem a gentios ou aos samaritanos, mas aos religiosos daquela época, tido como o povo escolhido de Deus, tal como nós nos chamamos a nós mesmos nos dias de hoje. Então, você pergunta, qual que há de comum entre aquele povo e o povo de Deus dos nossos dias, para que tenhamos assim tanto o que temer? A resposta é simples: religião. O sentimento de religiosismo foi quanto a que Cristo mais se aborreceu. Se aborreceu a tanto de incomodar os religiosos, de forma que chegaram a ponto de o crucificarem. E os ensinamentos valiosos nas entrelinhas do Evangelho nos previne para o perigo do neofarisaísmo dos dias de hoje. Para que nós não nos confundamos, conforme temos feito. Isso mostra que o que ocorreu e ainda ocorre em nossos dias. Com o seguinte ensinamento, está em Marcos 7, de 8 a 13, disse Jesus, jeitosamente rejeitaste os preceitos de Deus para guardardes as vossas próprias tradições e doutrinas. E Paulo, em 2 Timóteo 4, de 1 a 4, profetiza sobre os dias de hoje, dizendo a Timóteo que haverá um dia, que haverá um tempo em que buscarão para si mesmo falsos mestres para lhes dizerem aquilo que eles mesmos gostam de ouvir, tal como se tivesse coceiras nos ouvidos. Eu gostei muito dessa metáfora. Nos anos 50 da atual era cristã, na Antioquia, chamaram os discípulos de Cristo, pela primeira vez, de cristãos. Aceitou Paulo esse título, pois até então os discípulos eram conhecidos como os membros da seita dos nazarenos, ou mesmo como meros judeus dissidentes. Isso foi motivo de orgulho ser chamado de cristão e de glória ostentar o nome do Senhor na própria doutrina, pregar o Evangelho do Reino e até morrer como mártir por causa sob o nome de cristão. Mas a partir do século IV para cá, com o surgimento do império satânico religioso do catolicismo, desde então, cristãos virou um sinônimo de religião. E as palavras cristão e cristianismo deveriam apenas ser usadas entre aspas, pois em nada passaram a representá-lo. Não representa Cristo de forma alguma. Verdades históricas facilmente comprovadas são ignoradas por quem se torna religioso. E como parte da religião adotada, perde a visão de Cristo, todo religioso. Assim, é ignorado que a Bíblia, feita sob a direção de um sanguinário imperador pagão, produziu obscurantismo tamanho que a mensagem salvadora de Cristo ficou confundida, soterrada, encoberta, debaixo de 47 livros velhos da Antiga Aliança. Veja que tudo que é velho e antiquado deve desaparecer. Tal como eu falei, isso está lá em Hebreus 8:13. Assim, inspirando-se num tipo de neo-judaísmo, criou-se o catolicismo, um ambiente de obscurantismos e de empoderamento, cometendo inúmeros crimes históricos abomináveis contra a humanidade. Adotaram indumentárias sacerdotais e, assim mesmo, passaram a se chamar de sacerdotes, pontífices e mediadores entre Deus e o homem. Deturpam até hoje a palavra santo, que no Evangelho quer dizer apenas nós, aqueles que buscam em Cristo o nosso arrependimento diante de nosso Senhor Jesus Cristo e procura nos santificarmos pelo arrependimento e pelo Espírito Santo. Contudo, reinventaram os seus próprios santos,
criando assim imagens e idolatrias de imagem do jeito que todos nós presenciamos, esses absurdos. Quando alguém se torna um religioso, vira também parte daquela religião e fica cego. Nasce nele um sentimento de objetor de consciência que o torna incapaz de sequer questionar o mundo em que ele vive, a ponto de ignorar consequências nefastas, como, por exemplo, que onde há a predominância do catolicismo, só há pobreza, miséria e atraso. Até mesmo na Europa, um continente riquíssimo e desenvolvido, ainda os 5 países pobres, miseráveis que existem lá, mais pobres, são aonde o catolicismo é tido como o centro da fé. E no continente americano não é diferente. Na América Central, América do Norte e América do Sul, existem 42 países. Apenas 2 são desenvolvidos, o Canadá e os Estados Unidos, que não são essencialmente católicos. Todo religioso perde a visão espiritual, não vê sequer o mercado da fé e do empoderamento maligno que se instala nas religiões chamadas de evangélicas. É uma ambição por causa de dinheiro que todos nós percebemos, o quanto isso é imoral até. Não vê o quanto alguém tem que se reduzir, às vezes, até a condição de quase um idiota, para se tornar ovelha de um homem que usurpando do título de pastor, inescrupulosamente, conduz pessoas a crerem naquilo que eles mesmos querem que você crê. E tudo em nome de Jesus, sem que nada disso represente Cristo e os apóstolos e o próprio Evangelho. Então, você me pergunta, seria a solução abandonar a religião? Eu te digo que não adianta, não é por aí. Então você me pergunta se a solução é essa, né? Mas eu lhe digo o seguinte, que o Evangelho não favorece nem prestigia a cegueira. E em Mateus 15, 14, Cristo afirma que cegos guiando cegos, todos cairão no mesmo buraco. O importante é manter os olhos fixos em nosso Senhor Jesus. É você praticar e ter a responsabilidade da sua própria salvação. Você deve... veja você, que pessoas pagam condomínios caros nos clubes das cidades onde moram para socialmente estarem onde há liberdade para as crianças brincarem, mulheres colocar as suas prosas em dia, né? E os homens falarem de esporte e outras banalidades. Assim, convém que vejam o ambiente religioso como um clube de meramente social. Porque o que importa é a sua íntima relação com Deus. Ali não se fala em decência, nem se ensina coisas más. Nossos filhos convivem com um bom grupo de jovens que fazem discussões, passeiam, tocam instrumentos musicais e cantam louvores. Mas o ensinamento deles, espiritualmente, quando alguém se coloca como mediador entre você e Deus, isso é um desastre. Mas em seu íntimo você deve recusar, aceitar que no Evangelho autoriza-se alguém a ser superior a você mesmo. Com pose de mediador, chamando a si mesmo, chamando de si mesmo, do que vai além da palavra irmão, né? Isso está em Mateus 23, de 1 a 11. Em Filipenses 2, de 3 e 4, que cada um considere os outros como superiores a si mesmo, sem vaidades, sem vanglórias. Eles deveriam ensinar a humildade, a simplicidade, não ser melhor do que os outros.
Em Hebreus 2:11, ela fala que nem Cristo se envergonhou de nos chamar de irmãos. Por que esses bonitões aí tem que ser chamado daquilo que gostam? Então isso está em Mateus 23:11. Em Mateus 2:11, então, nós vemos que Cristo não se envergonhou de nos chamar de irmãos, não é? Eles se valem de falar que dos dons que Paulo enumerou e se apoderam daqueles dons para exercer uma condição superior aos próprios irmãos. Como se o mero exercício dos dons, segundo a circunstância, os tornasse maior do que os demais. Pois eu pergunto, dentre os diversos dons que Paulo enumerou, qual desses dons Paulo não tinha? É a circunstância que não entendo também que prédios, paredes sejam chamados de igreja, pois só há uma igreja e ela é espiritual, ela é enorme. Ela envolve todos que já não estão aqui, como os que virão a ser. Você é a igreja como parte do corpo de Cristo e a noiva do Senhor. Querem considerar, portanto, locais, como local de reunião e de congregação, em santuário, em tabernáculo, em casa do Senhor, se valendo de salmos da antiga aliança, como se Cristo tivesse deixado um local específico para se adorar a Deus. Isso ensina que qualquer lugar é próprio, que qualquer lugar é bom para se adorar a Deus, desde que seja em espírito e em verdade. Irmãos, não acreditem em doutrinas de quem se alvora padre, pastor, reverendo. Como eu disse, está lá em Mateus 23, de 1 a 11. Antes, se previna, como ensina o apóstolo João, em 1 João 4:1, para você provar do Espírito, por causa das falsas profecias e dos falsos mestres que viriam, e vieram mesmo. Não acreditem em qualquer coisa, em qualquer outra religião que vá além do que aquilo que o apóstolo Tiago ensinou. Que a boa e pura religião é visitar os que sofrem durante suas tribulações e manter-se longe das contaminações do mundo. Os religiosos querem criar religiões onde se sintam como mestres para ensinarem doutrinas que lhes convém e lhes assegurar o status quo, não é? A posição que tem. Irmãos, comem, bebam e respirem Cristo e o Evangelho dele, se deixando guiar pelos seus ensinamentos, e o próprio Deus ensinará tudo aquilo que você precisa saber, sem que ninguém ensine nada. Não é? Isso está lá em João 6:45, está lá também em 1 João 2:27, está também em Hebreus 8:11, não é? Eu, graças a Deus, jamais aprendi nada com homem nenhum, repito. E também não estou ensinando nada aqui não. O que nós estamos fazendo aqui é compartilhando uma reflexão a respeito desse assunto. Não acreditem quando dizem que as obras não salvam ninguém, mas simplesmente a fé. Isso é embuste, isso é mentira. Falam até que o apóstolo Paulo dizem que as obras não salvam ninguém, mas sim a fé. Não é bem assim. O apóstolo Paulo, quando fala que as obras não salvam ninguém, ele se refere às obras da lei, não é? Por exemplo, lá em Levítico, de 1 a 7, lá tem um punhado de obras a ser obedecido. Deuteronômio 12, leis sobre as obras do culto. Em 14, sobre o dízimo.
em 16 sobre as festas da Páscoa, Pentecostes, as festas do tabernáculo, deveres de reis e direitos dos sacerdotes e levitas. É assim, obras da lei. Isso não salva ninguém. Não dão, os religiosos não dão importância às atividades caritativas, porque isso esvaziaria o gasofilácio deles. Não é? Então não ensina essas coisas. Assim, estejam sempre atentos para o fato de que Cristo Jesus nos deixou 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá em Mateus 22, de 37 a 39. Entretanto, para que não pensemos que o nosso próximo a ser amado é o nosso parente, é o nosso filho, o nosso vizinho, o nosso amigo, os nossos pais, porque isso até os bandidos também têm, né? Os assassinos, os nazistas, tudo tinha. Alguém então perguntou a Cristo: quem é meu próximo? Então, como está lá em Lucas 10, de 25 a 37. Mas Cristo não respondeu essa pergunta, não. Ao invés disso, ele contou a tão conhecida parábola do samaritano, em que, após passarem religiosos próximo a um homem que estava ali morrendo à míngua, esses religiosos nenhum deram àquele homem a menor atenção, pelo estado grave em que ele estava, cabendo a um que não era religioso fazer o ato do amor ao próximo. Então, Cristo ensina que as religiões, além de não servir para nada e não salvar ninguém, ainda confunde. E precisou de um que não era nem religioso para poder fazer o amor ao próximo. Então, ensina também que o próximo é a pessoa que sofre e de quem você se aproxima. Senão, ele não é seu próximo a ser amado. No mundo religioso, temos a impressão também de que nós amamos muito Deus e também a Cristo. Isso costuma ser outro engano também, tá? Você tem isso no seu coração, mas isso é falso, se você não observar o seguinte. Em 1 João 4:20, nos é ensinado que se alguém diz amar a Deus, sem, contudo, amar o seu irmão, o seu próximo, o sofredor, ele é um mentiroso. Pois como pode alguém amar aquilo ou a quem não vê, sem conseguir amar os que debaixo dos seus olhos e na sua frente estão lhe sofrendo? Às vezes nós, por não desejar mal a ninguém e por sermos gentis para com todos, pensamos que estamos fazendo favor a alguém, que somos muito bonzinhos por causa disso, como se isso não fosse obrigação de nós todos. Gostamos de nos dedicar ao trabalho e gostamos muito de limpeza e de ocupar a nossa mente com coisas que nos dão prazer. Amamos os nossos bichos, os nossos cachorros, sei lá o que é mais, e às vezes damos coisas até que estão nos incomodando, como limpar a geladeira para dar para alguém, e dar roupa velha, mulambo e tal. Enfim, nós nos sentimos justificados com muito pouca coisa. Isso é muito perigoso. Em Lucas 16:15, Cristo diz: vós sois os que se justificam a si mesmos. Irmãos, acreditem, os pobres são pedra de tropeço para a nossa salvação. Em João 12:8, Cristo diz: os pobres vós sempre tereis convosco. A nossa boa vida, o nosso conforto, nós temos carro, dinheiro, isso nos dá a impressão que é porque nós somos abençoados. Eles não. Fazer o quê, né? E que não temos nada com que nos preocupar. Mas isso é um engano. Em Lucas 12:19, Cristo diz que um determinado homem muito rico, já era rico, muito rico, e diante de uma super colheita, de uma super safra, ele falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar os meus celeiros e vou construir um em uma hora ainda. E assim eu direi à minha alma: descanse e se arregale. Mas Deus disse a ele: tolo, ainda hoje pedirei a sua alma. E o que você tem feito para mim?
Irmãos, onde eu quero chegar com esse vídeo é esse ponto. Vivemos dias de muita tristeza, de muita miséria, de pandemia, né? Mas temos o conforto e abundância na nossa casa. E mesmo diante dos que passam fome, nem sequer pedimos a Deus que nos dê um coração misericordioso, pois sabemos que da misericórdia que queremos de Deus depende se temos ou não um coração misericordioso, né? Isso está lá em Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Eu repito que em Tiago 1, 27, chega a ficar resumido que a religião boa e agradável a Deus é você visitar os que sofrem durante suas tribulações e se manter longe das contaminações do mundo. Cristo dá o seu próprio exemplo. Durante os 42 meses que esteve aqui entre nós, em seu ministério, ele esteve sempre voltado para os sofredores, enquanto poderia viver apenas no meio de gente importante, né? Mas isso está lá, mas ele nos dá o exemplo de como amar a Deus, ele nos ensina como amar a Deus, como agradá-lo e como obedecê-lo. Isso está em Mateus 25, de 31 a 46. Ele nos diz como será o grande julgamento de nós todos, dizendo para os escolhidos: venha para cá, venha comigo, para o reino, para reinar comigo, né? Porque eu estava com fome, você me deu comida, eu estava com sede, você me deu o que beber, eu estava nu e com frio, você me agasalhou, eu estava preso, você foi lá me animar, eu estava doente, você foi lá se importar comigo, não é? Aí você vai perguntar para ele: Senhor, quando foi que eu fiz essas coisas pelo Senhor? Ele diz: foi quando você fez para eles, era para mim que você estava fazendo. E depois ele vai se voltar para quem está à sua esquerda e dirá a eles: quanto a vós, vai para o fogo eterno que está reservado para Satanás e seus anjos, porque eu estava doente, você não me visitou, eu estava com fome, você não me deu alimento, eu estava com sede, você não saciou a minha sede, eu estava julgado debaixo das marquises, passando frio, a gente já até costumou ver isso mesmo e não faz nada. Então, Senhor, mas quando foi que nós deixamos de fazer essas coisas todas para o Senhor? Então ele responderá: quando você não fez isso para eles, era para mim que você não estava fazendo. Terminando esse assunto, eu vou dar para você um testemunho meu, que não é de muito, que é de pouco tempo para cá, né? É coisa recente aí, de 4, 5 anos para cá. Isso tudo em cima do que o apóstolo Paulo diz, né? Lá em 2 Coríntios 9:9. Distribuiu Deus aos necessitados e aos pobres, a justiça de Deus será eterna em sua vida. Eu comecei por não guardar moedas na minha carteira, no meu bolso, porque eu estava quebrando meu cartão de crédito. Passei a guardar no console do carro, e quando tinha um sinal de trânsito, no semáforo, eu dava para os pobres. De vez em quando, uns olhavam no meu olho e falavam: Senhor, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Aquilo me fazia muito bem, sabe? E eu passei a pedir a Deus que dilatasse o meu coração para, então, amar mais as pessoas carentes. E então ele colocou no meu coração para eu poder trocar notas de 10 e de 20 por notas de 2, e eu passar a dar isso mais intensamente.
a não deixar de dar para ninguém. E eu passei a ser muito mais abençoado e mais feliz. Aí, do ano passado para cá, eu vi que, então, os carentes passaram a ter um novo perfil, devido ao desemprego, devido à pandemia. Deus tratou comigo de novo. Eu pensei, dizimar, Senhor? Dizimar para os pobres? Eu não sei se eu tenho coragem, não. É muito dinheiro. Mas e se eu dizimar um dízimo do meu dízimo? Aí eu vi que dava para poder comprar de 4 a 6 cestas básicas nesses atacarejos da vida aí, né? Apoio, enfim. Então, eu passei a me sentir ainda cada vez mais feliz e abençoado. Então, o que eu digo para você se recusar a dar dízimo para quem quer que seja, que ele diga que isso aí é uma ordem de Deus, pois isso é mentira. Isso está lá na velha aliança. Um rabino do judaísmo me disse que nem judeus praticam mais o dízimo, pois já não há mais levitas, né? As tribos foram unificadas. Além disso, Cristo não poderia criar uma ordem religiosa se valendo do mesmo dízimo, porque ele não é da tribo, ele não é nem da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então isso é uma distorção tremenda que faz as pessoas se confundirem. Esses religiosos, então, pastores aí, entre aspas, estão apacentando a si mesmo, iludindo incautos, pessoas menos avisadas, dizendo a eles que a velha aliança, por acaso, também não é a palavra de Deus? Olha bem que pergunta mais sagaz, né? Mas ignoram que em Cristo se cumpriu o final da lei e da antiga aliança. Isso está em Romanos 10, 4. E que o próprio Deus invalidou a antiga aliança, quando disse que a nova aliança, ela não será como a primeira, como a antiga, pois se a primeira tivesse sido boa, não haveria necessidade de uma nova aliança. E que quando se diz nova aliança, fica antiquada a primeira. E ele diz que tudo que fica antiquado deve desaparecer. Isso está lá em Hebreus 8, de 7 a 13. Nem eu que estou inventando, não é opinião minha não, tá? Irmãos, vamos orar por um Brasil melhor, orar para que o coração das pessoas se dilate em amor, orem uns pelos outros, orem pelos governantes, orem por si próprio e orem por mim também. Amém?